escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes, meus alunos da Igreja Presbiteriana de Jaú, de outros lugares que estejam nos assistindo. É com prazer que eu estou aqui me dirigindo a vocês para que a gente possa juntos estar estudando mais uma lição na Escola Dominical. Lição número 5 da revista Você Tem 13 Novas Mensagens, que é essa revista que a gente já começou a estudar. E eu queria que vocês acompanhassem, estivessem acompanhando. Portanto, se vocês ainda não retiraram a revista, por favor, mande uma mensagem, WhatsApp. Muitas pessoas me conhecem, podem deixar recado na igreja. Eu estou com algumas revistas ainda aqui em casa. A gente pode combinar de vocês retirarem ou aqui na minha casa, ou na igreja, ou eu posso estar levando até vocês também. Certo? Hoje a gente vai estar estudando a lição número 5, né? Lição número 5, a tríade maligna, o mundo, o diabo e a carne. São três coisas nesse mundo que são malignas e estão diretamente ligadas. Por isso o nome de tríade. O mundo, o diabo e a carne. Tá? Antes da gente começar propriamente nosso estudo, vou pedir para vocês, junto comigo, fecharem os olhos. Vamos pedir para que Deus fale ao nosso coração. Ó Pai amado, eu te agradeço por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede, estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, para estudarmos e aprender mais um pouco da Tua Palavra, Pai. Me usa, ó Pai, fala, que eu seja um instrumento Teu, ó Pai. Fala aos nossos corações. É isso que eu te peço, já te agradeço, fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, como eu falei, nossa lição número 5, a tríade maligna. Vou colocar o nosso PowerPoint aqui, que vai nos ajudar. A tríade maligna, o mundo, o diabo e a carne. Um ditado: se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Se você não conhece o seu inimigo e nem você mesmo, você perderá todas as batalhas. Por isso que é muito importante a gente nos conhecer, né? Nos conhecermos e também conhecer quais são os nossos inimigos neste mundo. A gente vai estar vendo. Está tudo diretamente ligado ao título da nossa lição. Ok? Continuando. Texto e contexto, para que vocês possam entender. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês. Se você não está com a sua Bíblia, pause o vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia. Hoje nós temos Bíblia no celular. Não tem desculpa, porque você pode pausar o vídeo e ir lá buscar a sua Bíblia para que a gente possa ler alguns textos juntos, que é importante nessa introdução. Ok? Vamos lá então. Para a gente entender texto e contexto. Mundo. Mundo é uma palavra muito utilizada
no Antigo e no Novo Testamento, para significar o quê? Essa nossa terra aqui, né, onde a gente vive, o nosso planeta Terra, que foi Deus que criou, certo? Usualmente, ela designa a humanidade como um todo, porém agora caída em pecado e em desordem, radicalmente oposta à criação de Deus. Continuando. Satanás. Todos já ouviram falar de Satanás, né? Mas o que significa Satanás? Satanás, o significado da palavra é adversário, aquele que faz oposição a Deus, não só a Deus, ao seu povo, nós. Tá? E no Novo Testamento, Satanás tem alguns títulos, né, que a gente vai estar vendo agora, juntos. Vamos lá. Bom, o Novo Testamento dá a Satanás títulos reveladores. Bom, primeiro, fique com sua Bíblia aberta. Primeiro título de Satanás, Diabo. Significa o quê? Acusador. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 12, capítulo 12, versículos 9 e 10. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Tá? Então, Satanás significa acusador, né, como a gente viu ali em Apocalipse. Outro título que recebe Satanás, Apolion, que significa destruidor. Apolion. Tá? Continuando aí no versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amarraram a própria vida. Então ele é destruidor, ele destrói. Próximo, tentador. Vamos lá agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 3. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Né? Tentador por quê? Porque nesse texto aqui de Mateus, Satanás estava tentando a Jesus. E ele nos tenta a todo momento. Outro, maligno. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 João. Capítulo 5, versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Um outro título, Príncipe deste mundo, João 12, 31. João, capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado deste mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, esse mundo está para ser julgado, este mundo que nós vivemos, e o príncipe deste mundo está para ser julgado. Por isso também ele é conhecido como príncipe deste mundo. E também como Deus deste século. Vamos abrir lá em 2 Coríntios,
capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é imagem de Deus. A gente estava vendo juntos aqui esses títulos: diabo, destruidor, acusador, tentador, maligno, príncipe deste mundo e Deus deste século. Tudo para ir contra a palavra de Deus e afetar, tentar tirar a gente do caminho de Deus, tentando levar a gente sempre para o caminho dele, o caminho do pecado. Então, só para a gente entender. Então, a gente viu a palavra mundo, Satanás, continuando. Jesus disse que Satanás foi sempre um assassino e ele é o pai da mentira. Ele é o primeiro mentiroso e patrocinador de toda a falsidade e trapaça. Você já deve estar em 2 Coríntios, vamos voltar para João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele também é identificado como a serpente que enganou Eva, lá no Jardim do Éden. Lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Outra palavra que é importante também, carne, que a gente vai estar estudando. Então a gente viu Satanás, o mundo, o que significa a palavra mundo, a palavra diabo, todos os seus títulos. Estudando a Bíblia a gente pode aprender sobre o nosso inimigo. E a carne, né? Mas quando a gente lê a carne, qual o significado dessa palavra? Vamos lá. Carne. Os crentes encontram dentro de si mesmos impulsos contrários à santificação. O Espírito sustenta seus desejos e propósitos regenerados, porém seus instintos decaídos, a carne, obstruem seu caminho e os arrastam para trás. Então, para a gente poder estar começando a nossa lição. Para a gente estar começando também a nossa lição, vou pedir para vocês continuarem com a Bíblia aberta. O texto principal hoje que a gente vai estar estudando, depois da gente entender um pouquinho do significado dessas palavras, de mundo, diabo e carne. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos lá. Se você fechou a sua Bíblia, abra ela novamente, mas também pode acompanhar esse texto na tela. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Bom, o pecado ele não está sozinho na luta
para deteriorar a criação de Deus. Ele tem aliados poderosos, né? Como a gente viu aqui no texto. Ele tem alguns aliados: o mundo, o diabo, que é o príncipe da potestade, príncipe do ar, e a carne, né? E é o que compõe essa tríade maligna, que escraviza toda essa humanidade e luta contra todos os propósitos de Deus. Como no texto que a gente leu, nos quais andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, filhos da desobediência, segundo inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, filhos da ira, como também os demais. Não se esqueça, por causa de Satanás, o pecado foi introduzido no mundo, tá? E nós nascemos em pecado. Como o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Tá? E a gente vai estar vendo várias passagens durante esse nosso estudo, por isso que eu peço para que vocês deixem a Bíblia aberta e a gente identificar e conhecer um pouco mais desses inimigos, dessa tríade, né, que a gente tem, que é o diabo, o mundo e a carne. Tá? Vamos lá. O mundo, né, é uma pessoa, está aí na cor bege, né, e essa pessoa está inserida no mundo. Muitas passagens bíblicas, a expressão mundo é usada num sentido generalizado, como a gente usa hoje para se referir à criação, ao planeta. Esse sentido desse termo, com essa conotação, não tem significado de boa ou má, certo? Porém, em outras passagens da Bíblia, a palavra mundo é usada no sentido de existência decaída, aquilo que está em rebelião contra Deus, que estabelece princípios independentes para si mesmo e completa a desconsideração de todos os princípios divinos, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vamos lá, Gálatas, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Lendo esse texto, a gente pode ver desarraigar deste mundo perverso, né? Esse mundo que nós vivemos é um mundo de pecado, um mundo perverso. Porém, como a gente pode ver aqui no texto, Jesus, ele morreu para nos desarraigar e literalmente nos resgatar, nos libertar deste mundo perverso. A ideia é que o mundo continua sendo perverso. O mundo não vai mudar. Os crentes continuam vivendo nele, mas já não pertencem mais a este mundo, pois já foram libertos do império das trevas por meio de Jesus. Vamos ler um outro texto aqui. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como viver no mundo sem pertencer ao mundo? Né? Uma pergunta difícil.
gente foi liberto do império das trevas por meio de Jesus, como diz o texto aqui em Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Mas, como eu disse, como viver no mundo sem pertencer ao mundo? Quero que vocês pensem um pouco. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 textos. Vamos ler primeiro Romanos, lá no Novo Testamento, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que a gente vive no mundo sem pertencer a Ele? Primeiro, a gente não pode se conformar com esse mundo. Não é de Deus. E a gente tem que renovar a nossa mente para a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Vamos abrir também lá em Tito, capítulo 2. Agora eu peguei vocês, hein? Onde fica Tito, hein? Antes de Filemon, no Novo Testamento também. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Portanto, como viver no mundo sem pertencer ao mundo? A gente tem que viver renegando as paixões mundanas e viver de uma forma sensata, justa e piedosamente. Todo cristão, ele deve ser orientado pelo Evangelho. Tá? E não pela moda, pelos seus amigos, porque tudo isso é passageiro. Tá? Esse mundo é passageiro. E vocês precisam renegar o mundo e viver de um modo agradável a Deus. Né? O mundo está destinado ao desaparecimento, está com os dias contados. É tolice se apegar a ele e aos seus prazeres, como a gente está vendo. Besteira, é tolice. Então, vamos viver o mundo renegando ele e viver de uma forma que agrade a Deus, uma forma sensata, justa e piedosa. 2. O diabo. A gente viu o mundo, agora o diabo. Esse mundo perverso tem alguém ainda pior. O príncipe da potestade do ar, como a gente viu. E como a gente viu também os outros títulos. Seu objetivo é resistir a Deus. E ele faz isso tentando impedir a pregação do Evangelho. Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não consigam entender o Evangelho. Saiba que o diabo sempre vai tentar a você ao quê? A se desviar dos caminhos de Deus. É uma tática de guerra que ele usa, ele vai te atrair para que você pense que é melhor, mas não.
não é melhor. São táticas que ele usa. E enganar você é a principal tática. E às vezes a gente cai nessas ciladas dele. Às vezes nós somos enganados. E às vezes nem percebemos que somos enganados. Né? Às vezes alguns amigos nos chamam. Às vezes a gente tem pensamentos pecaminosos. Às vezes a gente age de forma não condizente com a palavra de Deus. Uma coisa importante, apesar do diabo ele ser o principal adversário de Deus, ele não está em pé de igualdade com Deus. Ele está abaixo de Deus. Tá? Isso é importante. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios 12, 7. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Nesse caso aqui, com Paulo, Deus usou Satanás. Deus colocou um espinho na carne. A gente não sabe qual que é esse espinho, né? Mas para dar um dado de realidade para ele, né? Para que ele continuasse firme na palavra, humilde, não se exaltasse. Então, Deus usa também o diabo como um mensageiro. A derrota do diabo e seus anjos, ela é certa. O diabo vai perder. Vamos ler outro texto? Colossenses, vamos ler, capítulo 2, versículos 14 e 15. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. De propósito, eu não coloquei os textos nos slides hoje para que vocês usem a Bíblia. A gente só aprende a usar, só aprende a manusear a Bíblia no dia a dia, abrindo, procurando os textos, lendo. Tá? Por isso, esse exercício. Então, Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Apesar da vitória de Jesus na cruz ter sido definitiva e irreversível, Satanás ainda não foi destruído. É um inimigo derrotado e que deve ser levado a sério, pois ele é mais forte que nós, seres humanos, porém derrotado perante Deus. E a gente não precisa ficar aterrorizado. Vou voltar aqui. O mundo é um inimigo generalizado. Tá? O mundo ele é generalizado, é nosso inimigo. Porém, o diabo ele é um inimigo pessoal. E a gente tem um inimigo que é mais íntimo ainda, que é a carne. Como está vendo aqui. Antes, mente e coração, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não se esqueçam, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O terceiro elemento da tríade maligna que aprisiona as pessoas é a carne. A carne é a natureza humana decaída, subjugada. Ela é oposta ao espírito.
e resulta em morte. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia e vamos ler esses textos juntos. Então vamos lá. Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Gálatas 5, 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E Romanos 8, 6 e 13. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E o 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhareis para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Né? Então, o apóstolo Paulo descreve o homem como morto. Né? Nos delitos e pecados. Na vida do crente, o poder da carne sobre o corpo pelo pecado e pela morte, recua. Isso é importante. Na vida do crente, o poder da carne sobre o corpo, pelo pecado e pela morte, recua. E esse recuo se dá por causa de quem? A gente leu nesses textos, por causa do Espírito Santo que ele nos deixou. Assim, a pessoa que recebeu o Espírito não está mais na carne. Vamos ler um outro texto? Romanos 8, 9. Vocês já devem estar aí pertinho já. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que importante esse texto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito que entra na guerra contra a carne vai capacitar o homem a vencer todas as obras da carne e a produzir o fruto do Espírito. Mas não significa que o homem está totalmente livre das armadilhas da carne. Lembra que eu falei? Satanás, ele é um tentador, ele vai te tentar. E a gente nasceu em pecado. Nós não estamos livres do pecado. A gente tem que lutar contra o pecado. Né? E a gente não é escravo da carne. Mas ela ainda está presente na nossa vida. E somente na ressurreição a gente vai estar absolutamente livre da carne, do diabo, do mundo e do pecado. Então a gente terminou aqui mais uma lição. A gente estudou a tríade maligna, a gente aprendeu um pouco mais dos nossos inimigos, o mundo, o diabo e a carne. Então a gente tem que conhecer os nossos inimigos para não cairmos em tentação, em pecado. Meus adolescentes,
Foi muito gostoso estudar com vocês. Agradeço demais o tempo que vocês se dispuseram para estudar e juntos aprendermos a palavra de Deus. Que vocês tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado. Fiquem com Deus e até a próxima.